Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de séries. Mais especificamente de Round 6, ou Squid Game, que é outro nome com o qual ela se popularizou, que é uma série que tá bombando na Netflix ultimamente. E parece que também dominou a internet nesses últimos dias. Vocês sabem que eu costumo demorar um pouquinho mais pra fazer meu conteúdo, então eu não quero nesse vídeo falar só de Round 6, apesar de eu falar sobre ela também. Eu vou falar de todo um universo de filmes, séries e várias outras obras que tem uma ambientação muito parecida, de grupos de pessoas se degladiando aí, competindo em jogos que podem ser mortais, e na maioria das vezes são. Aliás, sim, como os próprios termos indicam, a gente vai comentar jogos mortais aqui, mas não é só isso, porque tem muitas outras obras, principalmente obras asiáticas, que muitas vezes não atingem esse nível de popularidade por aqui. Então acho que seria legal trazer e comentar esse tipo de obra nesse vídeo. Mas já que eu falei de jogos mortais, né, jogos, I want to play a game. Não, brincadeira, sabe o que eu quero mesmo? Quero falar do Momento Alura. Como vocês sabem, a Alura, patrocinadora aqui do canal, é a maior escola online de tecnologia do Brasil. E com o meu link você ganha um desconto exclusivo de R$100 na sua matrícula. É só você ir em alura.com.br/promoção/mikan ou clicar no link que tem aqui na descrição que você já pode pegar o seu desconto. E sabe o que dá pra você aprender na Alura, entre muitas outras coisas? A desenvolver jogos. Mas não jogos que nem os que a gente vê no Round 6, tá? Por favor, jogos que não machucam ninguém. E lá tem um monte de outros cursos e formações pra aumentar a sua chance de entrar no mercado de trabalho ou dar um upgrade na sua carreira. Lá no site, no link que eu falei, tem vários depoimentos de pessoas que fizeram os cursos. Tem, por exemplo, pessoas que fizeram cursos de Data Science na Alura e isso ajudou na transição de carreiras. E vários outros depoimentos pra vocês verem como que estudar na Alura pode trazer um monte de oportunidades. Mas eu vou deixar vocês mesmos irem lá conferir. É só ir em alura.com.br/promoção/mikan, que é o meu link exclusivo lá. Então, além de você ver os depoimentos, com esse link você já tem acesso ao desconto de R$100 na matrícula. Se você se matricular com o meu link, você ajuda muito o canal, então já deixa ele salvo aí. E esse aqui foi o Momento Alura. Agora, bora falar de Round 6. Ok, então primeiro, sem spoilers, o que é Round 6 Squid Game? Bem brevemente, porque eu sei que vocês já devem ter visto muita gente comentar essa série por aí, mas basicamente é uma série sul-coreana que fala sobre um jogo que reúne 456 pessoas extremamente endividadas, desesperadas por dinheiro, e os responsáveis por esse jogo colocam todas essas pessoas no mesmo lugar, com seus números para se identificarem e tudo mais, e propõem que se elas passarem aí por esse jogo, elas podem ganhar um grande prêmio em dinheiro. E aí existem algumas regras, por exemplo, você não pode desistir no meio do jogo, e se a maioria votar para que o jogo acabe, ele acaba, mas essas pessoas deixam de concorrer ao tal prêmio em dinheiro. Só que tem uma coisa, esses jogos, eles não são qualquer coisa, eles não estão lá brincando só de amarelinha e aí quem ganhar, ganhou. Não, os jogos muitas vezes envolvem perigos mortais para essas pessoas. Então, por exemplo, vamos brincar aqui de quem chega mais rápido ao outro lado só pode se mover em determinado momento. Se a pessoa se mover fora da hora, ela pode ser morta. Então é uma versão muito mais radical de brincadeiras que seriam mais tradicionais e de um concurso de habilidades ou gincana de uma forma mais tradicional. É realmente um perigo em que essas pessoas se colocam. E a série vai mostrar essa competição que é executada aí por pessoas que estão mascaradas, né? A gente fica se questionando qual seria a identidade e o propósito dessas pessoas, mas quem tem rosto pra gente mesmo são os personagens principais, que vão se desenvolvendo ao longo dos episódios, né? Afinal, a gente tem que se apegar a alguém pra torcer pra essas pessoas não morrerem, né? Pra não serem só um número entre 456. Eu não quero dar muitos detalhes da trama aqui, mas os personagens são realmente interessantes, dá pra ver por que eles querem esse dinheiro, qual o motivo para eles terem esse dinheiro. Eu acho que o primeiro episódio da série estabelece muito bem, focando em um dos personagens, mas depois começa a dar destaque para outros também. E no fim das contas, eu acho que a série possibilita várias metáforas, várias leituras desse jogo em relação à nossa sociedade, né? Que no fim das contas, como a gente vai ver em várias das obras que eu vou citar aqui, isso é muito comum. Esses ambientes de jogos mortais, eu odeio quando eu falo isso, porque eu não tô falando especificamente de jogos mortais da franquia. Eu tô falando jogos mortais
mortais meio como categoria, porque existe uma categoria que chama exatamente isso, mas eu já vou falar sobre isso. Mas quando tem essas histórias, normalmente a gente pega esse microcosmo do jogo pra retratar algum problema que existe na sociedade externa. Então eu acho que em Round 6 a gente tem muito uma discussão sobre o sistema capitalista em si, sobre como a possibilidade de você um dia ganhar muito dinheiro faz com que você ignore que muitas pessoas ao redor vão ter que cair pelo caminho para que você chegue lá. Eu acho que essa é uma das múltiplas abordagens que a gente pode colocar em cima da série. Eu não acho que seja a única. E eu queria, inclusive, que vocês colocassem aqui nos comentários o que vocês acham, o que vocês acharam da série. Se possível, evitem spoilers aí, porque eu sei que tem muita gente que ainda tá acompanhando, ou que talvez comece a acompanhar a partir desse vídeo. E aí, antes de entrar em outras obras, eu queria só trazer uma mini discussão aqui, que eu acho bastante importante, que é, talvez esse seja o primeiro contato de muitos de vocês, ou de muitas das pessoas que você conhece, com o audiovisual coreano, ou pelo menos com o mundo das séries coreanas, né? O cinema coreano tem ganhado muito mais visibilidade nos últimos anos, apesar dele já ser bastante reconhecido há muitas décadas, agora nos últimos anos ele explodiu mesmo, né? A gente teve o Oscar de Parasita e tudo mais, mas a Coreia tem uma tradição muito forte de cinema que já vem. E eu acho que agora, com Round 6, existe uma discussão um pouco parecida com a que teve na época do Parasita, porque parece que as pessoas estão descobrindo agora que na Coreia se faz histórias boas. E assim, eu acho muito legal que as pessoas estejam descobrindo isso agora, e eu sou absolutamente contra qualquer tipo de gatekeeping, né? Que é meio que assim, ai, você não soube antes, agora fica aí. Só eu que sei, eu sabia antes de ser legal. Não é isso que eu quero dizer, mas eu quero dizer que quando a gente vai falar de produções que não são hollywoodianas ou não são europeias e tudo mais, existe uma tendência a tornar algo exótico, sabe? A tornar uma caricatura. E é tudo que eu sou contra aqui nesse canal. Então eu acho que é importante dizer que Round 6 é só uma de muitas outras séries coreanas de sucesso, de qualidade. Inclusive existe até um engano entre a galera que cobre séries às vezes, de chamar esse tipo de série coreana de dorama. Dorama é o nome como ficaram conhecidas as novelas japonesas. E aí, quem fala coreano e quiser comentar aqui embaixo, me corrija, por favor. Mas se eu não me engano, a pronúncia coreana não teria nada a ver com isso, né? Então, eu sei que algumas pessoas chamam de K-drama e tudo mais. Eu gosto de chamar de série coreana, série japonesa, porque pra mim é isso, elas são séries. Eu não acho que elas tenham que ser categorizadas de formas diferentes e tudo mais. Apesar de eu entender que tem pessoas que vão querer a segmentação pra saber o que elas vão assistir e tal. Enfim, só um parênteses mesmo. Eu espero que Round 6 seja uma porta de entrada muito legal para que as pessoas consumam outras séries coreanas e também, talvez, porque não, outras histórias de Death Game, né, de jogos mortais aí que eu vou citar ao longo desse vídeo. Então tá, bora lá. Esse tipo de história de reunir uma galera pra passar por situações terríveis e às vezes com prêmios, às vezes não, até por isso que eu falei de desconhecer produções coreanas e até outras produções asiáticas, eu acho que talvez a maior referência para as pessoas desse tipo de história seja a franquia Jogos Mortais, que inclusive é parte desse fenômeno de histórias que se popularizaram mesmo, ganharam o mundo lá pros anos 2000. Apesar de ter histórias um pouco mais antigas e tudo mais, a gente já vai chegar nisso. Jogos Mortais tem algumas diferenças, por exemplo, você não tem necessariamente um grande prêmio, é mais as pessoas lutando pelas suas vidas e pra escapar e tudo mais, mas vocês vão ver que muitas dessas histórias desse subgênero que se chama Death Game, que é, assim, literalmente jogo mortal ou jogo de morte, muitas dessas histórias não necessariamente vão envolver as pessoas competindo por um prêmio, mas sim pessoas que acabam envolvidas em um jogo controlado por uma outra pessoa e essas pessoas se veem obrigadas a participar de certa forma, só que elas podem se machucar muito ou perder as suas vidas no processo. Então, mesmo se tiver um certo prêmio envolvido, no fim das contas, as pessoas estão lá lutando pelas próprias vidas. A franquia Jogos Mortais tá rolando aí até agora, mas tem uma série que eu acho que tem a premissa mais parecida ainda e também bombou na Netflix e talvez seja a primeira lembrança de algumas pessoas, que é Alice in Borderland. Essa série, inclusive, finalmente eu consegui falar dela aqui no canal, porque eu tava querendo fazer vídeo sobre ela há muito tempo, só que eu perdi o timing total, e ela é exatamente uma série de Death Game. Ela é baseada em um mangá que também, se eu não me engano, é aí dos anos 2000, seguindo essa tendência toda, e em Alice in Borderland você tem as pessoas acordando e se deparando com um Japão vazio. E as pessoas que sobreviveram são obrigadas a participar de uma competição em que elas precisam entrar em diversos jogos que vão acontecendo periodicamente ali ao longo da cidade e coletando cartas de baralho.
baralho conforme elas ganham. E aí você pensa, mas é só a pessoa não participar. Na verdade, não, porque toda pessoa tem um tempo limite em que ela tem que participar de algum jogo, pelo menos. Se ela não participar, ela é eliminada. E por eliminada, assim como em Round 6, você pode entender que ela vai ser morta. E aí você tem vários tipos de jogos. Assim como Round 6 tem alguns jogos que são inspirados em brincadeiras da infância coreana, no Alice in Borderland você também vai ter alguns dos jogos baseados em brincadeiras infantis. Por exemplo, tem uma que a prova se chama Onigoko, que é o pega-pega da infância do Japão. Então você coloca as pessoas pra competir nesses jogos e elas podem ter que lidar em equipe ou elas podem ter que se voltar umas contra as outras. Isso tudo também sendo filmado, monitorado e organizado por alguém misterioso, como a gente viu em Round 6. Mas Mika, então você tá me dizendo que o Round 6 é uma cópia de Alice in Borderland? Não, inclusive essa seria uma leitura muito rasa disso tudo, porque basicamente seria dizer, olha só, essa série asiática é uma cópia dessa outra série asiática. Isso não faz sentido porque ambas fazem parte de um subgênero que eu já falei aqui, que é o Death Game. Esse subgênero tem um monte de outras obras, que eu vou citar aqui bem brevemente, só pra vocês verem quantas histórias com premissas parecidas a gente tem. Tem, por exemplo, o Liar Game, que além da história original, você teve o dorama, né, teve a série japonesa e depois teve o K-drama, a série coreana. Então foi adaptada de várias formas. Outro que teve vários formatos também foi Mirai Nikki, né, o Diário do Futuro, que basicamente são 12 pessoas que se descobrem envolvidas aí em um jogo e elas têm que eliminar todas as outras competidoras para se tornarem Deus. Tem um que eu acho que tem uma premissa bem parecida com Round 6 e com Alice in Borderland também, que é o tal do Kami-sama no Yutori. Basicamente, como Deus mandou, como os deuses disserem. Mas pelo que eu pesquisei de Kami-sama no Yutori, você tem um componente mais, que pelo menos parece sobrenatural. Não sei se é exatamente o caso, porque eu não quis pegar muitos spoilers da história, mas você também tem as pessoas envolvidas nesse jogo, que envolve algumas brincadeiras tradicionais de infância do Japão. Aliás, eu achei interessante que essa história foi adaptada para um filme live action dirigido pelo Takashi Miike, que é um diretor que eu gosto, então eu fiquei curiosa. Não sei se algum de vocês já conhece essa história, comenta aqui embaixo o que você achou do filme, que eu fiquei bem afim de assistir. Tem uma que eu li antes de saber o que era esse tal de gênero Death Game, que é O Jogo do Rei, ou Osama Game, que aqui no Brasil saiu como mangá, mas pelo que eu vi, originalmente a história é um livro de celular, que é um formato que é relativamente comum no Japão. Isso eu achei muito interessante, porque na história de Jogo do Rei, as pessoas que acabam participando do jogo recebem as ordens pelo celular. Elas recebem mensagens de texto dizendo o que elas têm que fazer, qual é o desafio e tudo mais. Mas assim, só pra contar mais ou menos o que é, você tem aí estudantes que recebem essas mensagens de desafio pelo celular, que aí dizem coisas, por exemplo, hoje o desafio é que esse menino e essa menina aqui tem que se beijar. Se eles não beijarem até o final do dia, vão ser punidos. E aí as pessoas vão levando, né, na brincadeira, tem que beijar, não sei o quê. Só que conforme a história vai avançando, os desafios vão ficando cada vez mais bizarros e as pessoas que não cumprirem o que for dito vão ser eliminadas. E assim eles estão envolvidos nesse jogo que é basicamente um verdade ou desafio, só que com alguém misterioso mandando essas ordens todas. Tem também um jogo que inclusive tá sendo relançado aí, que se chama The World Ends With You, que é um jogo originalmente do Nintendo DS, e basicamente você tem as pessoas acordando em uma Tóquio deserta, que nem no Alice in Borderland. Tá vendo como tem temas comuns em todas essas histórias praticamente? E essas pessoas se veem envolvidas num tal de Reaper's Game, que basicamente elas têm que ganhar em uma semana, senão a existência delas vai ser eliminada. Outro jogo que eu acho legal de trazer aqui é Danganronpa. Eu só joguei o primeiro, tá, pessoal? Então não sei se nos outros tem alguma diferença em relação a isso, mas basicamente em Danganronpa você tem um grupo de estudantes que estão presos ali num colégio. Eles não sabem nada do que tá rolando no mundo exterior, mas eles estão presos lá, tá tudo fechado e pá. E tem um bonequinho de urso chamado Monokuma que fala pra eles, gente, então, aqui nessa escola vocês estão jogando um joguinho. Basicamente, vocês podem continuar vivendo e tudo mais. Mas assim, tem uma coisa. Se um de vocês, matar alguém aqui dentro, a gente vai fazer uma investigação e um julgamento. Se durante o julgamento vocês acertarem quem é o assassino, essa pessoa vai ser punida com a morte. Mas se essa pessoa conseguir enganar todo mundo e vocês acusarem uma pessoa errada, todos vocês vão ser mortos e aquela pessoa vai sobreviver e vai ganhar. E é óbvio que não existe opção da paz.
eventualmente mortes acontecem e daí pra frente só fica mais desesperador o negócio. É bem interessante a história e, na minha opinião, entra muito nessa parte do Death Game, ainda mais quando você tem alguns outros desenvolvimentos que são mostrados na história, mas que eu não quero falar aqui porque seria spoiler. Mas, Mikan, você tá falando aí de um monte de tendência, de onde vem isso tudo, né? O que tá rolando? Por que tem tantas histórias desse tipo? Então, óbvio que podem ter 1000 inspirações e tudo mais, mas eu acho que um grande inspirador para esse tipo de história foi Battle Royale, que inclusive é um termo que hoje em dia tá muito popular e eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o que é Battle Royale, né? É um livro lançado ali no finalzinho dos anos 90, acho que em 99, que foi adaptado também para um monte de coisa. Você tem mangá de Battle Royale, tem filme, tem um monte de coisa mesmo. E olha só a premissa. Você tem um Japão de uma realidade alternativa em que o governo, para apaziguar os jovens, né, para deixar eles menos revoltados, ele pega todo ano 50 turmas de estudantes do colegial e coloca todo mundo numa ilha sem ter como escapar. Eles dão uma arma para cada pessoa e, basicamente, o último que sobreviver ganha. Se você pensou que isso é muito parecido com Jogos Vorazes, você acertou, é muito parecido com Jogos Vorazes mesmo. Mas a autora de Jogos Vorazes diz que ela só soube da existência de Battle Royale depois que ela entregou o livro dela pra editora, então também não sei até que ponto que foi uma inspiração. Pode ser que as duas pessoas tenham tido ideias semelhantes, não acho que seja impossível. De qualquer forma, são premissas um pouco parecidas, né? A diferença que eu acho bastante interessante é que Battle Royale, pelo menos na história original, não era algo espetacularizado como é em Jogos Vorazes, né? Que Jogos Vorazes é um espetáculo. Apesar de ser também pra diminuir a revolta dos distritos da história, né? Pra quem não sabe, Jogos Vorazes, eles pegam representantes de cada um dos distritos dessa sociedade distópica e colocam pra competir até a morte, e a pessoa que sair viva é um grande herói e tudo mais. E em Jogos Vorazes isso é um grande espetáculo, né? A gente acompanha aí como é quando alguém vence e tal. No caso do Battle Royale, eu não me lembro exatamente como as adaptações fazem. Eu sei que no original não tem uma grande transmissão da competição em si, só depois do vencedor. Mas eu acho que algumas adaptações fizeram a transmissão televisionada mesmo. Mas eu acho bastante interessante esse componente das câmeras, porque entra muito na questão do pão e circo, né? E na ideia que a gente tem de como eram as lutas entre gladiadores lá em Roma. Porque muitas vezes quando vão retratar essa época, é muito isso, né? Tem ali os gladiadores e o último que sair vivo é quem ganha. Essas histórias, como Battle Royale ou como Jogos Vorazes anos depois, vão pegar esse conceito e extrapolar. Em vez de você ter um estádio com as pessoas acompanhando, você vai ter câmeras, você vai ter representantes do governo e tudo mais, para se entreter com aquilo também como uma ferramenta para apaziguar as revoltas da população. E eu acho bastante interessante que Battle Royale, além de ter influenciado tantos mangás e outras obras que vieram depois, tem vários que eu não citei aqui. Por exemplo, tem Gantz, acho que o Grid Island, que é um arco que tem no Hunter x Hunter, talvez também tenha inspiração nesse tipo de história. Assim, tem muita coisa. Mas eu acho bastante interessante que continua influenciando obras até hoje. Hoje em dia a gente tem um subgênero de videogame chamado Battle Royale, que é justamente com vários jogadores colocados em um ambiente fechado, que tem que eliminar um ao outro, e o último a sair vivo é o vencedor. Então, óbvio que no jogo a gente não tá falando exatamente como se fossem pessoas reais ali, mas é um cenário muito parecido com o que é retratado nessas obras, só que nas obras os personagens são pessoas e tudo mais, a gente conhece a história delas e fica triste quando elas morrem. No videogame não necessariamente é assim, mas vocês me entenderam. Então acho que deu pra ver nesse vídeo que o Round 6 é uma obra que faz parte de um contexto muito maior de histórias que falam desse tipo de jogo, desse tipo de competição mortal. Isso não é de forma nenhuma tentando diminuir o mérito de Round 6, pelo contrário, é para que as pessoas não queiram comparar com alguma outra obra desse subgênero dizendo que o Round 6 é uma cópia, porque na verdade todas elas meio que bebem da mesma fonte, a diferença é como que elas vão executar esse tipo de conceito. E eu acho que Round 6 vai muito bem no que se propõe. Eu gostei muito de ver a série e eu tô doida pra ver uma nova temporada. Mas ó, eu recomendo muito que vocês vão conhecer as outras obras citadas nessa lista. Acho que já que você viu Round 6 na Netflix, vê Alice in Borderland em seguida, que também é muito legal. E
E é uma outra abordagem, apesar das duas serem death games, elas têm abordagens bem diferentes de como são esses jogos, do propósito dos personagens, de como eles foram parar ali, então eu recomendo bastante. Esse vídeo ficou muito imenso, não era pra ficar tão grande, mas eu me empolguei aqui, então espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo quais obras dessas vocês viram e quais vocês acham que faltaram nas recomendações, que eu tenho certeza que faltou muita coisa. Não se esquece que tem o meu link da Alura aqui na descrição pra você ganhar R$100 de desconto na sua matrícula. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!